Olá, neste momento nós estamos aqui novamente para a apresentação de mais um texto da Palavra de Deus, é o texto dentro do contexto, e dessa vez nós iremos examinar o livro Testemunho para a Igreja, volume 6, página 400. O texto diz assim: à medida que as aflições se adensarem ao nosso redor, serão vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade. Alguns que agora estão dispostos a pegar nas armas da peleja, em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifestos que não edificaram sobre a sólida rocha, pois cairão em tentação. Os que tiverem grande luz e preciosos privilégios, mas que não os aproveitaram, irão sobre um pretexto ou outro retirar-se do nosso meio. Bom, esse texto, por que eu estou trazendo esse texto para você neste momento? Porque justamente nesse texto tem uma palavrinha que dá uma interpretação muito, dupla interpretação para muitas pessoas. O texto, muito usado pelos reformistas, eles usam esse texto dizendo o seguinte: à medida em que as aflições se adensarem ao nosso redor, serão vistas em nossas fileiras tanto separação como unidade. Alguns que agora estão dispostos a pegar em arma de guerra. E aqui que está o problema. Será se a irmã White realmente ela está falando de arma de guerra no contexto desse texto? Bom, analisando bem o que diz a palavra de Deus, se você pegar esse texto de Testemunho para a Igreja, volume 6, página 400, aí você vai ver que a irmã White está dizendo o seguinte: aquelas pessoas que naqueles dias estavam dispostas a pegar nas armas da peleja, ou seja, aquelas pessoas que estavam dispostas a tomar uma decisão ao lado de Cristo, a pregar o Evangelho, sair pelo mundo pregando o Evangelho, mas essas pessoas não haviam santificado pelo poder da palavra de Deus, então essas pessoas haveriam de sair do nosso, ia retirar do nosso meio, ou seja, haveria de retirar-se da igreja adventista. Então o texto, ele está dizendo exatamente isso, que aquelas pessoas que estavam naquele momento dispostas a pregar o Evangelho, para defender a verdade, mas que não tinha se edificado sobre a sólida rocha, então essas pessoas, num tempo futuro, haveriam de sair da igreja. O texto querendo dizer isso. E é claro, pessoas que têm pregado a verdade, têm defendido a verdade, está disposta a fazer o trabalho missionário, mas não tem sido santificada pela verdade, então essas pessoas abandonam a sua posição, passa para o lado do inimigo. Mas então, dizer que esse texto está querendo, a irmã White dizer que os que estavam dispostos a pegar em arma de guerra iam sair do meio do povo de Deus. Bom, o texto, a irmã White, quando ela escreveu esse texto, ela nem sequer sabia que haveria uma primeira guerra mundial. Então ela não sabia disso. E aí, então, ela, quando está falando aí de arma de peleja, ela está dizendo armas da peleja espiritual. É nesse texto, é esse texto que ela está querendo dizer. Não podemos fugir, tirar o texto do contexto. E aí, se você rodar por aí, você vai ver alguns reformistas usando esse texto, dizendo que é arma de guerra. Inclusive, eles até traduzirem alguns livros deles, dizendo que o texto está dizendo arma de guerra. Mas eu gostaria de mostrar para você neste momento um livro que é muito conhecido do movimento de reforma, esse livro, Ide e Ensinai. Esse livro esse texto está traduzido da forma correta. Diz assim, olha: à medida que aumentarem as provações ao nosso redor, vê-se-á em nossas fileiras tanto separação como unidade. Muitos que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja em tempo de real perigo,
tornarão manifesto que não edificaram sobre a sólida rocha, e eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não aproveitaram, sairão de nós sobre um pretexto ou outro. Olha só, o autor deste livro, Idem Sinai, ele coloca o texto realmente como ele coloca arma da peleja. Mas se você observar, a tendência desse autor é mostrar que esses que estavam dispostos a empenhar a arma da peleja eram aquelas pessoas que estavam dispostas a ir para a guerra. Mas que guerra? O texto não está falando de guerra, de combate militar, mas está falando de um combate espiritual. Então, devemos ter cuidado com texto fora do contexto. Tá? Então, você vai ver aí alguns livros indicando arma de guerra. Sim, tudo bem, pode se traduzir como arma de guerra, mas uma guerra espiritual e não uma guerra militar com armamento bélico para enfrentar os seus oponentes. Então, este é mais um texto que nós estamos aqui colocando no devido contexto. O texto está falando que aquelas pessoas que estão ali dispostas a assumir o trabalho missionário, pessoas que estão dispostas a ajudar a igreja, mas não têm sido santificadas pela verdade, então agora eles irão sair do meio do povo de Deus. Isso é verdade para qualquer tempo, para qualquer geração. O texto, dentro do contexto, esse é o nosso argumento para esse texto que nós estamos apresentando para você neste